Como sabemos, a Apple lançou recentemente o iPhone 16e e ele já é uma polêmica nas redes sociais. Porém, contudo, trouxe alguns comparativos que muitos de vocês me perguntam e cá está o primeiro comparativo: iPhone 16e versus iPhone 13. Será que ainda vale a pena o iPhone 13 em pleno 2025? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal GuiTech. Bom pessoal, vamos começar por cores. O iPhone 13 foi anunciado em setembro de 2021 pela Apple e estava disponível nessas 6 cores: branco, rosa, Prod Red, verde, azul e meia-noite, que era antes o preto, agora virou meia-noite. E o iPhone 16e foi anunciado em abril de 2025 pela Apple, março de 2025 pela Apple, e está disponível em 2 cores, preto e branco. Falando de processador, o iPhone 16e versus o iPhone 13, o 16e traz um processador Apple A18 Bionic com arquitetura Neural Engine de 64 bits, e o iPhone 13 traz um chip Apple A15 Bionic com arquitetura 64 bits também. Basicamente, os iPhones 13 e 16e têm o mesmo tamanho de tela, sendo 6.1 polegadas Super Retina XDR com uma taxa de atualização de 60 Hz e 800 nits de taxa e 800 nits de pico de brilho, True Tone e ampla tonalidade de cores P3. Falando de câmera, o iPhone 16e traz uma câmera única Fusion de 48 megapixels, sendo uma câmera híbrida de 48 megapixels com uma abertura f1.6 com 2 funções de lente, uma de 24 megapixels e vai até 48 megapixels. Essa lente, na qual é Fusion, essa função seria a Ultra Wide, ou seja, a ultra grande angular do iPhone. E ele também traz uma teleobjetiva, no caso, de 12 megapixels com uma abertura f1.6 de 26mm a lente, pessoal. Explicando melhor. São 2 lentes, ao invés de ser uma ultra-wide e wide separadas, é uma só, que também tem uma função ultra-wide e telefoto dentro desta mesma lente, ou seja, uma câmera Fusion. São 2 e uma única lente. Isso ajuda a customizar e baratear o custo de produção do iPhone. Sua câmera frontal é de 12 megapixels com uma abertura f1.9 e ele grava em 4K a 60 quadros por segundo, tá pessoal? Tanto na sua câmera traseira quanto na sua câmera frontal. Essa é a diferença que temos entre o iPhone 16e. Agora vamos para o 13. Já o iPhone 13, ele traz 2 lentes, uma wide de 12 megapixels com uma abertura f1.8 e uma ultra wide de 12 megapixels com uma abertura f2.4. Zoom digital de até 5x, pessoal. Sua câmera frontal é de 12 megapixels com uma abertura f2.2. Essa é a diferença da abertura de lente. Ele grava em 4K 60 quadros por segundo em modo cinema também na sua câmera traseira e em 1080p a 60 quadros por segundo na sua câmera frontal. Essa é a mínima diferença que temos entre o iPhone 13 para o 16e. Falando de som, ambos são estéreo com compatibilidade Dolby Atmos. Falando de conectividade e conectores, o iPhone 16e traz conectividade 5G, Bluetooth 5.2 e USB-C na sua entrada de carregamento. E observação, ele não traz MagSafe com carga de 15 watts. Ele não tem MagSafe. Esse é um ponto negativo do iPhone 16e que eu vou falar mais pro fim do vídeo. Já o iPhone 13 traz 5G, Bluetooth 5.1 e o MagSafe com carga de até 15 watts. E entrada Lightning, ainda era a entrada Lightning. A Apple só foi atualizar para o USB-C no iPhone 16. Desculpa, no iPhone 16 não, no iPhone 15. Vamos falar de sensores. Ambos trazem Face ID, acelerômetro, barômetro, giroscópio de 2 eixos, sensor de proximidade, sensor de toque e sensor também de brilho.
Falando de bateria, o iPhone 13 traz uma autonomia de até 19 horas de uso, de acordo com o site da Apple, e o iPhone 16e ganha nesse quesito com até 26 horas de uso, de acordo com o site da Apple. Os testes são feitos com vídeo sendo reproduzido no Apple TV Plus. Conteúdo da caixa: iPhone, documentação e cabo USB-C para C no iPhone 16e e cabo Lightning para USB-C no iPhone 13. iPhone 16e, preço e memória. Modelo de 128 GB custa R$ 5.799, 512 GB custa R$ 6.599 e o modelo de 512 GB R$ 8.099. E o iPhone 13 você já não encontra mais ele oficialmente para vender no site da Apple, porém, contudo, entretanto, vocês podem encontrar ele em varejistas ou até mesmo seminovos. Falando de 3 pontos positivos do iPhone 16e. O primeiro é que ele traz uma câmera Fusion, que é uma câmera sensacional e a Apple está de parabéns. O segundo é a sua bateria de 26 horas de uso, até 26 horas de uso, de acordo com o site. E o terceiro é um tamanho melhor e melhorado se comparado ao iPhone SE de terceira geração, que é de 4.7 polegadas e é LCD. Aqui é uma tela OLED. Falando de 3 pontos positivos do iPhone 13, primeiro a sua câmera traseira dupla, uma wide e uma ultra wide. Segundo é o seu processador, que ainda continua sendo muito bom e ele está presente no iPhone 14 e 14 Plus até hoje. E o terceiro e último motivo é que ele tem um MagSafe diferente do iPhone 16e. 3 pontos negativos do iPhone 16e. O primeiro, o seu valor. O segundo, que ele não traz o MagSafe. E o terceiro e último ponto, que eu acho um absurdo não ver um carregador que é compatível com ele de 35 watts dentro da caixa para carga rápida. 3 pontos negativos do iPhone 13. O primeiro é que ele não tem o USB-C. O segundo, que a bateria ele perde de 26 para 19 horas de uso somente. E o terceiro e último ponto é que a sua câmera frontal tem uma abertura f2.2 ao invés de uma abertura f1.9. Pode parecer pouca coisa, pessoal, mas isso faz completamente diferença no modo escuro ou em ambiente com pouca iluminação, tá? E ambos não têm carregamento extremamente rápido, ou seja, carregamento compatível a mais de 50 watts, né? Ele é até 35, 30 ali, no máximo, batendo ali na porta, tá, pessoal? Esses dois não são compatíveis com carga rápida de 50 watts ou superior. Vale a pena? Olha, pessoal, ambos têm seus pontos positivos e negativos, como vocês viram. Temos os processadores um pouco mais antigos e um pouco mais modernos, mas, contudo, entretanto, são aparelhos que ainda compensam a compra em pleno em 2025. Porém, se hoje eu tivesse que recomendar, Guilherme, eu quero um iPhone que seja custo-benefício que vale a pena, iPhone 13, 128 GB. Guilherme, eu quero um iPhone um pouco mais recente que tenha todos os recursos do 16e, porém, levando em conta que ele não é um iPhone 16 comum. Um iPhone 16 que tem 2 lentes traseiras e assim vai. Ele é um iPhone mais básico de entrada, tanto é que ele não tem nenhum MagSafe direito. Então, assim, já é um ponto a considerar. Agora, um que eu teria que escolher, se fosse pelo quesito atualização de software prolongada, seria o 16e, que eles são 6 anos de atualização. Se fosse por quesito, pela câmera ultra-wide, a câmera wide, não na telefoto, seria o iPhone 13. Porém, a minha escolha seria sempre uma versão mais moderna, até porque eu teria uns recursos a mais do iPhone 16 na palma da minha mão por um preço mais em conta. E guardem o que eu estou falando, o iPhone 16e vai ser muito vendido no ano de 2025, tá? Bom, pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Deixe aqui embaixo nos comentários qual iPhone é o preferido de vocês e até a próxima!